O fim do mundo, 2012 e a Bíblia Sagrada. Daniel capítulo 12, lê comigo o versículo 4 que diz: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Queridos, com certeza os irmãos devem ter ouvido os muitos debates, que já aconteceram e que ainda acontecem em torno de uma data de 2012, mais especificamente dia 21 de dezembro de 2012. É uma especulação baseada em um calendário que os maias produziram há muitos anos atrás, há milênios inclusive, e que hoje tem sido tomado como base, como fundamento para prognosticar o fim do mundo, um possível fim do mundo, E é certo que muitos cristãos, ouvindo esses debates, chegaram a nos procurar e a nos perguntar o que nós achávamos dessas profecias e deste calendário que foi feito. E então o Senhor colocou no nosso coração esse desejo de nós então compartilharmos com a igreja do Senhor alguma coisa em relação a este tema. E de antemão eu quero desiludir aqueles que vieram aqui pensando que nós vamos gastar o nosso precioso tempo falando exaustivamente sobre as profecias dos maias. Nós apenas tomamos esta profecia ou essas especulações para que a partir dela nós possamos voltar o nosso olhar para a Escritura a fim de saber o que a Bíblia Sagrada tem a nos falar. Tanto é que o nosso tema é o fim do mundo, 2012 e a Bíblia Sagrada. Amém? Quando se fala dessas profecias, essa teoria de uma profecia dos maias, em resumo, o que nós poderíamos entender disso? Os maias, eles foram pessoas, muito sábias e desenvolvidas na área da astrologia e também da astronomia. E reunindo essas ciências e essa busca que todos os homens inclusive têm de buscar o conhecimento do futuro, eles construíram um calendário baseado em observações astronômicas que eles fizeram. E então eles perceberam, isso segundo consta nos estudos, que existe um alinhamento dos planetas da nossa galáxia a cada período, de tempo em tempo. Eles têm uma leitura diferente do tempo que os ocidentais geralmente costumam ter, ou que os outros povos costumam ter. Enquanto que as pessoas costumam ver o tempo de uma forma linear, como passado, presente e futuro, os maias faziam uma leitura circular do tempo, como se o tempo, a cada 5.125 anos, fosse um período completo. Então é como se houvesse um círculo de tempo. Começa-se num dado momento, e aí após 5.125 anos, o universo e o tempo dariam um ciclo completo. O que significa que ao cabo de cada um desses períodos, dizem as profecias, haveria um grande acontecimento universal e mesmo em todo o universo, sobretudo na nossa galáxia, o que traria grandes transformações e mudanças. E alguns hoje em dia chegam a pensar que haveria um fim, ou o fim do mundo, agora em 21 de dezembro de 2012, porque os maias, nessa previsão, nessa leitura circular do tempo, eles só conseguiram identificar 5 círculos ou 5 ciclos de 5.125 anos. Aí dizem, que agora, no dia 21 de dezembro de 2012, estaríamos fechando o último ciclo de 5.125 anos. Aí isso já é teoria. Como eles não conseguiram prever para frente, além deste último ciclo, então poderia, ou subtende-se daí, que não há mais ciclos e, portanto, haveria o fim do mundo. É certo que nem todos os místicos e teóricos ou os adeptos dessa teoria concordam com o fim do mundo. Mas eles dizem assim que ao cabo desse ciclo, desse tempo de 5.125 anos,
diz que o universo, a nossa galáxia, produziria uma grande energia e uma grande luz do centro da galáxia que afetaria o Sol e que resultaria em erupções solares e mudanças magnéticas. E o que aconteceria então com a Terra? Isso supostamente, se isso fosse verdade, agora no dia 21 de dezembro de 2012, a Terra seria afetada com essa grande energia, a Terra ela sofreria uma mudança na sua inclinação, no seu eixo, e aí grandes catástrofes aconteceriam sobre a Terra, desastres ecológicos, cataclísmicos, de maneira que aí é que vem toda a escatologia dessa teoria. Eles dizem que a humanidade deve então decidir se ela vai sobreviver a este grande evento ou se ela será destruída por ocasião desses eventos. E o que iria determinar se a humanidade ou o homem haveria de subsistir nesta ocasião? Se porventura houvesse uma mudança no seu pensamento e o homem resolvesse abandonar a maldade, abandonar as guerras, abandonar o egoísmo, abandonar as lutas, pela sobrevivência e entrar então panteisticamente numa harmonia com todo o universo. Ora, isso não é novo, uma vez que isto já é também uma teoria do movimento chamado Nova Era, em que propõe que todos os homens cheguem a uma harmonização com todo o universo. E aqueles que não entrassem nessa harmonia, ou seja, quem não decidisse pelo bem, não decidisse pelo abandono da maldade, dos vícios, de tudo que destrói a humanidade, esses seriam destruídos. E aqui eu pergunto para os irmãos, ora, será que essa teoria, esse calendário, essas profecias e tantas outras que somam-se a essa, na mesma direção, até que ponto isso tem verdade e até que ponto isso não fere a revelação de Deus nas Escrituras? E eu então extraí daqui dois aspectos, um positivo e um negativo, para que nós pudéssemos considerar essa noite. O primeiro aspecto é o aspecto positivo. Esta profecia tem um aspecto positivo porque ela tem um tom apocalíptico. Ela prevê, ela aponta para um tempo de decisão. Aponta para um tempo em que haveria um fim de todas as coisas. E de uma maneira ou de outra, isso está de acordo com a Bíblia Sagrada, que também possui um apocalipse e também propõe e aponta para um tempo em que os homens haverão de responder pelas suas atitudes e pelos seus atos. É certo que, quando se fala da Bíblia Sagrada, há muitos críticos, muitos incrédulos, ateus, que falam, não, isso é religião, esquece isso, vamos falar de outras coisas. Só que essas mesmas pessoas acreditam em tais profecias. Ou seja, não é somente a Bíblia que prega, ou que avisa, ou que anuncia, ou que prevê um apocalipse. Na verdade, a questão do apocalipse, da escatologia, das coisas referentes ao fim de tudo, isso está presente não somente na Bíblia Sagrada, mas também em muitas outras vertentes, tanto do conhecimento quanto da fé e da religiosidade das pessoas. Então, há um aspecto positivo porque aponta para um tempo em que os homens deverão prestar contas de todas as suas obras. Agora, há um aspecto negativo nisso, e muito negativo, porque o modo como esse fim é apresentado é um modo que fere drasticamente a verdade de Deus em sua palavra. Isso porque essas profecias, ou essa profecia especificamente, ela tem um tom um tanto da filosofia deísta. O que é o deísmo? O deísmo é a crença, é a filosofia de que Deus, algum dia no passado, ninguém sabe quando, ele criou todas as coisas. Todavia, ele determinou leis que governassem o universo, de sorte que o próprio Deus se ausenta da sua criação, abandona a sua criação às suas próprias leis. Ou seja, essas profecias dizem que o próprio universo é quem vai executar o seu próprio juízo, que vai abortar de si o mal. Então, nesse caso, Deus está totalmente fora. Essas profecias não apontam para Deus
como sendo o Criador, o mantenedor e o juiz de todas as coisas. Nesse sentido, isso é muito negativo. E há também o fato de ter uma impressão de panteísmo, como se todo o universo, toda a criação fosse Deus, ou que Deus estivesse em todas as coisas e que todas as coisas fossem Deus, de sorte que esse Deus que julga é o próprio universo. Então, tanto a teoria deísta, de que Deus não intervém, ou a teoria panteísta, de que Deus é o próprio universo, isso vai de encontro à Escritura. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada fala-nos de um Deus pessoal, de um Deus autoexistente, um Deus incriado, um Deus inteligente, um Deus consciente, um Deus que existe por si só, e um Deus criador. Deus, o Eterno, o Altíssimo, criou todas as coisas, e Ele não abandonou a sua criação. Não pensem que o universo ele vai se destruir por si só, que vai chegar um momento em que vai ter uma energia, uma explosão, uma luz, isso vai afetar a vida no planeta e todos vão ser erradicados, vão ser, de repente, destruídos. Não, existe um Deus criador, o Deus eterno, e este Deus eterno, ele vai intervir, é Ele próprio quem vai intervir, porque Ele se preocupa com a sua criação, Ele já interviu antes, Ele já veio a essa terra. A Bíblia diz que o verbo, que é Deus, se fez carne e habitou entre nós. Ele veio trazer a nós a salvação, a redenção, o seu reino, e Ele prometeu que voltaria uma segunda vez para então julgar, julgar o homem baseado no seu evangelho. Então a Bíblia, ela prevê e ela prediz um fim, é certo? Como o próprio livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4 nos diz, o texto que lemos aqui no início. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Então a Bíblia fala do tempo do fim. Agora, resta-nos saber da própria Escritura o que ela chama de tempo do fim. O que é o tempo do fim? E quando que esse fim acontecerá? Então, de antemão, eu quero lembrar os irmãos do texto do livro de Mateus, capítulo 24, versículo 36, quando referindo-se à sua segunda vinda, Jesus diz que a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, e nem o Filho, senão o Pai. Portanto, não cabe ao homem, isso de acordo com a Escritura, determinar o dia, o mês e o ano em que o fim acontecerá, como querem os adeptos da teoria ou dessas profecias dos maias que dizem, que afirmam que tudo haveria de ter um fim no dia 21 de dezembro de 2012. Então, o próprio Jesus já havia profetizado e dito que os homens, embora tentassem alcançar esta visão, esse conhecimento do fim, mas que não está para o homem o determinar o dia, o mês ou o ano em que este fim há de acontecer. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 6 e 7. Vejam só a pergunta que os discípulos fazem a Jesus depois de sua morte e ressurreição, e qual a resposta de Jesus Cristo nesse sentido. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Versículo 7. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. A igreja do Senhor não está aqui para afirmar o dia da vinda de Cristo ou o dia do fim de alguma coisa. A igreja existe para declarar em alto e bom som a todos os homens que Jesus prometeu intervir na história do homem e colocar um fim a toda sorte de mal, de perversidade, de maldade, a julgar a todos, julgar os vivos e os mortos. E sabemos que não cabe a nós e não está para o homem o